No início, a senhora apertou algo errado. Lá em cima, viu? Oi. Pode começar? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. A paz do Senhor. Para quem nos assiste em outro horário, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, Dona Eunice, minha companheira Bom de... dia, Deus te abençoe. A senhora está bonita hoje aí, mais bonita, Coitada da, uma coitada da velha. roupa nova, coisa boa, hein? Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos aqui no 40º domingo após o início do distanciamento social. 40 domingos que nós não podemos nos encontrar plenamente como antes na igreja. Isso tem causado impactos em todos nós, especialmente as pessoas um pouco mais experientes, que amam a igreja, amam estar na igreja, amam encontrar as outras pessoas e que estão impossibilitadas por essa crise que nós ainda estamos atravessando. Nós temos orado para que o Brasil libere o quanto antes a vacina e que nós possamos ficar livres dessa praga que nos assola, dessa pandemia. Ao mesmo tempo, no 40º domingo pós-distanciamento social, nós podemos celebrar a Deus, estamos na semana do Natal, porque nós mantivemos a igreja viva, seja com encontros presenciais com parte do povo, seja com encontros virtuais, com a ministração da palavra, com o estudo da palavra, e isso tem sido bênção não só para a nossa igreja aqui, mas nós também estamos alcançando outras igrejas, outras pessoas em outras cidades. Então, é sempre um tempo também de aprendizado. Nós hoje, na semana que vamos comemorar o Natal de 2020, é uma semana muito especial. Nós já falamos que essa data é uma data que foi escolhida aleatoriamente pelo Império Romano, que Jesus provavelmente nasceu entre março e abril, que é quando a gente deveria realmente comemorar o aniversário, mas isso não importa. O que importa é o simbolismo desse momento em que nós paramos para relembrar o advento, aquilo que aconteceu de mais importante na história humana, que foi a vinda de Jesus, Deus encarnado, para nos ensinar e para nos salvar de nós mesmos. E para esse estudo, nós vamos falar sobre a promessa messiânica que foi dada a Davi, quando foi dito a Davi que a sua casa permaneceria para sempre. E nós vamos ver isso na oração de Davi, quando ele é ungido rei de Israel e de Judá. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Na terça-feira passada, Dona Eunice nos brindou com o estudo de 2 Samuel, no nosso panorama bíblico, no estudo Bíblia hoje. Toda terça-feira estamos estudando um livro da palavra. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais em 2 Samuel, capítulo 7. Então, abra aí a sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 7. Para darmos início ao nosso estudo, vou pedir à Dona Eunice que nos conduza em oração nesse momento inicial. A senhora pode orar, Dona Eunice? Amém. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Abba, Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e declaramos diante dos homens, dos anjos, das potestades, diante do maligno, inclusive, que só tu és rei, só tu és Deus, só tu és aquele que nos fez, que conhece tudo a respeito de nós todos, como diz o Salmo 139, Senhor, como é bom saber que o Senhor nos conhece tão bem. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por estarmos na tua presença, junto com os irmãos, para te adorar,
conhecer mais a tua palavra, Senhor. E te suplicamos, como sempre, Senhor, traz aquele desejo imenso ao coração de cada um de nós, de conhecermos cada vez mais a tua palavra, de termos cada vez mais conhecimento de ti, mais intimidade e mais comunhão, Senhor. Nós estamos vendo tempos muito ruins, mas estamos tendo a oportunidade de podermos te buscar com mais sinceridade, com mais vontade e desejo realmente de aprendermos o que temos que conhecer. Senhor, esclarece para nós aquilo que nós estamos achando difícil de compreensão, Senhor. Dá-nos a compreensão de tudo aquilo que nós vamos estudar, que essa compreensão venha através do Espírito Santo, Senhor, e não através do conhecimento humano. Porque nós sabemos, como Paulo dizia, que ele não queria chegar até as pessoas através do seu conhecimento, mas através do poder do Espírito Santo. Nós te suplicamos a mesma coisa para nós aqui, Senhor. Amém. Nós te louvamos, te bendizemos, e o que nós te pedimos, nós o fazemos em nome e pelo amor do teu Filho Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, vamos fazer o nosso estudo da Escola Dominical. Abra aí a sua Bíblia, por favor. E eu preparei aqui a nossa apresentação para partilhar com vocês, para sistematizar aí um pouco o nosso pensamento, né? Então, o título que nós demos foi Um Pedido de um Coração Grato, né? Davi, em sua gratidão, ele faz um pedido a Deus. O tempo de Advento, o tempo de Natal, eu creio que ele deve ser marcado principalmente por essas duas atitudes. Uma é o Natal como renovação da esperança. E a outra é o Natal como um tempo de gratidão. Gratidão a Deus. Amém. O nosso trecho está lá em 2 Samuel 7, 18 e 19, que diz assim: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Davi tinha recebido aqui uma profecia, né, de Natã, dizendo que a casa dele perduraria pela eternidade. E aí ele continua na sua oração. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem ao teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome, fazer a teu povo essas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste, acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: ó Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade,
e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o dissestes, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Nós vemos uma oração aqui muito linda que Davi faz num momento muito importante da sua vida. Davi tinha acabado de ser ungido rei, não apenas de Judá, mas também de Israel. Então, nesse foi o primeiro momento em que a nação, né, judaica tinha se formado plenamente. Com a morte de Saul, o povo de Israel ao norte veio e pediu a Davi, que já estava como rei de Judá ao sul, para reinar também sobre eles. Então houve essa junção de um só povo debaixo de um só reinado, de uma só monarquia. E essa oração, ela ganha um sentido ainda mais especial quando nós nos lembramos de quem foi Davi. Davi teve uma vida marcada pela violência e pelo medo. Nós temos que lembrar que o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que na verdade era um livro só, tudo indica que se tornaram 2 livros, porque quando houve a tradução do hebraico para o grego, esgotou um pergaminho e eles tiveram que escrever em outro. Aí virou 1 Samuel e 2 Samuel. Mas, na verdade, era um livro só. E é um livro que foi escrito muitos anos depois, juntando vários escritos de Samuel, de Natã. Foi escrito lá já debaixo do exílio mencionado por Isaías, né? Então, são os escritos chamados escritos deuteronômicos, em que os autores compilam os textos e aquilo que está na oralidade para escrever 1 Samuel e 2 Samuel, que são livros fundamentais na história, na identidade do povo de Israel. E ao falar de Samuel, Samuel foi um juiz. Ele, como juiz, ele governava a terra. Tanto que nós vemos lá em 1 Samuel 12, já com Saul ungido rei, Samuel abrindo mão, já idoso, abrindo mão da sua função de governante sobre a terra e dizendo, olha, agora vocês vão ser governados por um rei. Samuel, inclusive, liderou o povo a batalhas, né? Ele foi o último juiz. E a partir dele veio a monarquia com Saul, que ele ungiu. A história de Saul nós já estudamos na semana retrasada, com 1 Samuel. Mas aí nós temos Davi. Davi, que desde a sua mais tenra idade, foi um homem muito competente nas artes da guerra. Mas foi um homem marcado pelo sangue. Ele começa a sua vida pública com a morte de Golias. E a Bíblia fala que Davi foi escolhido por Saul a partir disso como capitão de 1000 homens, e ele exercitava várias saídas e entradas militares nas terras dos filisteus, dos moabitas, amalequitas. Ele ia lá, invadia uma aldeia, mais de uma aldeia, uma tribo, matava as pessoas, fazia o saque, trazia as coisas, sempre com muitas vitórias, né? Mas é um tempo de muita violência, e ele era um líder militar, um líder impiedoso militar. Davi teve uma batalha assim de muitos anos em relação a Saul, porque Saul tinha medo que Davi tomasse o seu lugar, como realmente aconteceu. Nesse período, a Bíblia fala que, inclusive, ele passou um tempo escondido com os moabitas, e é interessante ver quem o acompanhava, né? Olha lá, em 1 Samuel 22, versículo 2, eu acho muito, muito bacana essa passagem, né?
quando ele está fugindo de Saul, ele se esconde com os moabitas, inimigo de Israel, lembrando que a sua avó era moabita, como nós já estudamos lá em Ruth. E aqui em 1 Samuel 22:2, ele, aproveitando esse parentesco moabita, ele pede socorro aos moabitas, leva os pais dele para se esconderem com os moabitas. E aqui fala: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, ou seja, todo mundo que estava no Serasa, numa situação difícil, juntou com Davi, para não poder, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. E todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi passou vários anos escondido no meio dos moabitas e dos filisteus, e sempre fazendo guerra, sempre ordenando a morte de pessoas, liderando a morte de pessoas. Davi era dissimulado, ele fazia jogo duplo, ele mentia. Olha lá em 1 Samuel 27, no versículo 8 a 12, conta quando ele estava abrigado, escondido com o rei dos filisteus, um dos reis dos filisteus, o rei de Gate, né, chamado Aquis. 1 Samuel 27, versículo 8, diz assim: subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram esses os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. Matava homem e mulher. Na época era mais comum só matar homem. Ele matava homem e mulher. Tomava as ovelhas e os bois, os jumentos, os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. Aí o rei Aquis perguntava para ele: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeramelitas, e o sul dos queneus. Ele mentia. Ele estava atacando filisteus, aliados de Aquis. Mas ele mentia, e como ele não deixava ninguém vivo, não tinha testemunha para falar contra ele. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. Esse era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para o seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. Então Davi assassinava nas aldeias que ele atacava, dos filisteus e dos aliados dos filisteus, voltava e mentia, dizendo que tinha atacado o pessoal de Judá. Isso para continuar protegido ali por um rei dos filisteus, né? Davi é alguém que, mesmo depois da morte de Saul, durante muitos anos, ele teve uma disputa com a casa de Saul. Muitos anos ele manteve uma guerra com a casa de Saul, porque Saul era rei, o normal era que o filho do rei, os filhos do rei, né, algum filho do rei, assumisse a dinastia. E quando Saul morreu, o filho dele, Isbosete, como nós já vimos com o estudo da Dona Eunice, se organizou e falou: eu sou rei, eu sou filho de Saul. E com seu capitão Abner, guerreou durante muitos anos contra Davi. Fala lá em 2 Samuel 3, versículo 1, diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Então foi só depois da morte de Abner, que era o grande capitão, o grande guerreiro de Isbosete, foi que Isbosete foi traído, foi assassinado e a cabeça dele foi levado a Davi. Muitos anos de guerra com a casa de Saul.
Só depois disso, Davi foi ungido rei de Israel e de Judá. E só depois disso, Davi conquista Jerusalém, que era a terra dos jebuseus. Então, você imagina, Jerusalém, desde Josué, estava ali dentro de Judá, pertencendo a um povo que não era o povo de Israel. Davi vai lá, por meio de artimanhas, numa guerra também terrível. Era um homem muito sanguinolento, Davi. Ele vai lá e conquista Jerusalém. E é interessante que quando ele conquista Jerusalém, lá em 2 Samuel 6, como era comum naquela época, o rei assumia o papel sacerdotal. Como ainda não havia templo, né, lembrando que na época de Davi, a Arca da Aliança era guardada numa tenda, né, o tabernáculo, como o Dionísio já nos ensinou, quando a gente estudou lá o Pentateuco, ainda não havia templo, uma casa construída para Deus. E Davi sai para buscar a arca e instalar a Arca da Aliança em Jerusalém. E aconteceu uma grande procissão. Uma grande procissão. E nessa procissão, Davi exerceu o papel de sacerdote. A Bíblia fala em 2 Samuel 6, a partir do versículo 12, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, onde estava a Arca da Aliança, e tudo quanto tem por amor da Arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a Arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Com alegria, que na época era uma procissão. Era muitos músicos, muita festa, muita dança, que ia na frente da arca para levá-la para Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seus passos, sacrificavam eles bois, dados 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados, ou seja, andava um pouquinho, parava, fazia um sacrifício de adoração a Deus. Andava um pouquinho, parava, fazia um sacrifício de adoração a Deus. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então, Davi liderou essa procissão como sacerdote. E diz a Bíblia que ele pulava tanto, tanto, que a sua esposa Mical o desprezou, né? Aqui fala, Davi, com todo Israel, versículo 15, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando para a janela e viu que o rei Davi ia saltando e dançando diante do Senhor e o desprezou no seu coração. E aí no versículo 18 mostra que Davi, no papel sacerdotal, tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós vemos um rei típico daquela época. Um rei de uma vida marcada pela violência, pelo sangue, pelo medo, pela disputa e, ao mesmo tempo, exercendo o papel sacerdotal. Quando finalmente a casa de Saul cai e Natã vem, ele é ungido rei de Israel e de Judá. Natã vem e traz uma promessa para ele de descanso, né? E a Bíblia fala que Davi se interessou e colocou para Natã que queria construir um templo em Jerusalém para Deus, para a adoração de Deus. E lá em 2 Samuel 7, versículo 7, nós vemos uma fala muito interessante que Deus revela a Natã. Diz assim: em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então, Deus está deixando claro que ele não precisa de um templo.
Quem precisa de ter um lugar para adoração a Deus somos nós. Deus não cabe em nenhum templo, por maior que seja, por mais suntuoso que seja. Jesus, aliás, ele sempre demonstrou uma grande antipatia com o templo em Jerusalém. O templo lá, 1000 anos depois de Davi, 1100 anos depois de Davi, que já tinha sido até reformado por Herodes. Jesus não era muito fã do templo. Então Deus não precisa de templos ou casas construídas por mãos humanas. Mas no final ele acaba dizendo a Davi que o filho de Davi construiria esse templo em Jerusalém, Salomão, né? O que nós percebemos nesse homem, marcado pela violência, pelo medo, é que no momento em que ele descobre, chega ao seu objetivo, que era se tornar rei de Judá e de Israel, ele recebe essa promessa de Natã, dizendo que teria certa paz e que a sua casa duraria para sempre, que era o medo de todos os reis da época, se a sua casa prevaleceria depois da sua morte, né? Ele faz essa oração. E essa oração que nos ensina muito sobre gratidão. Como eu disse no início, nós estamos no Natal e o Natal é marcado pela esperança, a renovação da esperança, e pela gratidão, a gente ser grato a Deus. Nós estarmos aqui hoje, dia 20 de dezembro de 2020, no ano mais assustador da história recente, no mundo inteiro, uma pandemia, uma coisa inédita, de uma velocidade nunca vista antes, porque tudo hoje está interligado, aeroportos, uma coisa que acontece na China, na Itália, um espirro que acontece lá, alguém se gripa aqui. Nós estarmos vivos e podendo estudar a palavra de Deus, podendo celebrar o Natal, nós temos que ter um coração grato, um coração de gratidão a Deus. E Davi faz esse hino, essa oração de gratidão, que é muito parecida com a oração de Abraão, lá atrás, na Bíblia. E ele começa demonstrando para nós que o princípio da gratidão passa pelo reconhecimento de quanto que a gente é pequeno. Como que nós somos pequenos? A humildade é a base da gratidão. Quando ele ora, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Nós lembramos que quando Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé, vieram os irmãos de Davi primeiro, os mais belos, os mais altos, os mais fortes, os mais encorpados. E Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse. Davi era um moleque, era um menino, era o mais fraco, era o menor de todos. E Deus escolheu esse. Talvez para nos ensinar que nós, sendo tão pequenos, nós sendo tão pouco, a vida passa tão rápido, nós somos tão pequenos nesse mundo, mas nas mãos de Deus e com a intervenção de Deus, nós podemos nos tornar grandes, nós podemos deixar um legado, nós podemos influenciar pessoas e dar um bom testemunho do Senhor. Nas mãos de Deus, tudo que é humilde, se nós ficarmos com humildade, será exaltado. Está escrito no Novo Testamento, no livro de Pedro. Pois aquele que se humilha será exaltado. Amém. Então, um coração grato começa por esse reconhecimento que Davi está nos ensinando aqui. Olha, quem sou eu? Um homem medroso, um homem violento, um homem mentiroso, um homem enganador, um homem ambicioso, que lutou pelo poder. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que o Senhor me tenha trazido até aqui. Porque Davi é
que reconhece que todas as suas vitórias, tudo aquilo que ele dominou, só foi possível porque Deus o trouxe até aqui. Deus tinha um propósito para a vida dele. Condizente com aquele tempo, um tempo muito violento. Hoje nós estamos num tempo muito violento também, mas naquela época era mais violento. O contexto era de violência. Davi não era diferente de nenhum outro rei, de nenhum outro monarca, de nenhum outro líder daquela época. Era um tempo de violência. Então nós não podemos julgar Davi com os olhos dos dias de hoje. Você tem que se colocar nos dias de Davi para entender como é que era a sobrevivência naquela época. Então Davi, no seu coração, revela que a gratidão passa por esse reconhecimento. Olha, eu não sou nada. Eu não sou nada. Se eu sou alguma coisa, se eu realizo alguma coisa, se eu sou usado por Deus para algo, é porque Deus está me trazendo até aqui, porque eu não sou nada. Esse é o princípio da gratidão que nós aprendemos com Davi nessa sua oração. Um outro princípio diz que eu trago aqui é: a gratidão se fundamenta no conhecimento de Deus. Davi nos mostra duas coisas aqui na oração dele que eu gosto. Primeiro, ele mostra assim: o que eu vou orar a Deus? O que eu posso falar para Deus se Deus já sabe tudo? Se Deus me conhece melhor do que eu mesmo? Isso aí nós aprendemos algo muito importante sobre oração. A oração não é algo que Deus precisa. A oração é algo que nós precisamos. A oração é algo que a gente tem que fazer para aprender a se alinhar dentro da vontade de Deus. Deus já sabe de tudo, Deus já sabe o que a gente vai pedir, Deus já sabe o que nós somos. Então, a oração, na verdade, é para a gente revelar para nós mesmos, em diálogo com Deus, aquilo que está no nosso coração. E para Deus nos orientar a andar segundo a sua vontade. Esse é o primeiro aspecto desse conhecimento de Deus. Ou seja, Davi fala lá: olha, que mais ainda vai poder te dizer eu, Davi? Pois você, Deus, conheces muito bem o seu servo. É o que ele está falando. E o outro lado do conhecimento de Deus é esse conhecimento que está em Davi. A experiência de Davi com Deus permite que ele tenha esse coração de gratidão. Ao reconhecer que Deus sabe tudo, Deus está acima da nossa capacidade de compreensão, Deus é maior que tudo, ele repete na oração várias vezes: tu és Deus de Israel, tu és o único Deus, tu está acima de todos os deuses, né, que eram expressões comuns naquela época. Então ele está, primeiro, manifestando que ele teve uma experiência com Deus, ele conheceu um pouco de Deus. E Deus conhece a gente mais profundamente do que nós mesmos. Amém. Essa sabedoria, porque isso é sabedoria, de ter a experiência com Deus e reconhecer que Deus nos conhece melhor que nós mesmos, também é um princípio da gratidão. Se nós entendermos isso, a única atitude que nós podemos ter na vida é de gratidão. Gratidão por estar vivos, gratidão por Deus se revelar a nós, gratidão pela vinda de Jesus. Você sabe, na Europa, há uma discussão muito grande sobre o afastamento das pessoas das igrejas. As igrejas estão vazias, né? Tem uma história muito interessante que quando o Papa atual, né, o Papa Francisco, estava sendo eleito Papa, né, é um Papa que veio da Argentina, né, e ele foi levado por um cardeal muito importante para andar
numas igrejas muito bonitas que tem em Roma. Roma tem igrejas maravilhosas, suntuosas, riquíssimas, né? Obras de arte fantásticas, vale a pena visitar. Catedrais, coisas assim impressionantes. E ele levou esse Bernoulli, que era o Papa Francisco hoje, e falou assim: você acha essa igreja bonita? E ele falou: essa igreja é maravilhosa, é linda. E aí esse cardeal falou: estão todas vazias, não tem mais gente. As pessoas não vêm mais na igreja. Esse fenômeno que se dá na igreja católica, nas igrejas protestantes na Europa, muita gente confundiu com ateísmo. As pessoas não crerem mais nada, mas as pesquisas demonstram que as pessoas creem em alguma coisa na Europa. Tem gente acreditando em gnomo, fada, duende, bruxa, água, árvore, deuses da antiguidade, deuses gregos, deuses celtas. Não acabou a crença. As pessoas só pararam de acreditar no Deus que as igrejas cristãs europeias estavam apresentando. As igrejas precisam reencontrar a raiz do verdadeiro Deus e apresentar Deus como Deus se apresentou a nós. Jesus. Como as igrejas se afastaram de Jesus, as pessoas não querem mais ir na igreja, porque não reconhecem Jesus na igreja. Jesus é o máximo da revelação de Deus. Quer entender Deus? O que Deus quer mostrar para nós? Porque entender Deus é impossível. Deus é muito maior que a compreensão humana. Mas Deus escolheu algumas coisas para se revelar a nós, que a gente é capaz de entender. Tudo que Deus quer revelar a nós está em Jesus. Tem que aprender sobre Jesus. Então, as igrejas vazias é um sintoma de que Jesus não está sendo revelado lá. Porque se Jesus estivesse sendo revelado, as igrejas estariam cheias. Então, o conhecimento de Deus pede essa humildade de nós olharmos para aquilo que Deus realmente quer nos revelar e não a manipulação que acontece aí por partidos políticos, por igrejas que amam o dinheiro mais do que amam a Deus, pelos falsos profetas, lobos vestidos em pele de cordeiro. Não. Vamos focar naquilo que Deus quer revelar a nós. É Jesus Cristo. Vamos nos aprofundar em Jesus. Então, a gratidão que está nessa oração de Davi, ela se fundamenta no conhecimento de Deus. Deus me conhece e eu preciso ter uma experiência para conhecer a Deus. Não é só conhecimento teórico, é experiência com Deus. Outro aspecto é a gratidão cresce na dependência absoluta de Deus. Quando Davi ora, ele está dizendo: por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer ao teu servo. Então Davi está dizendo: olha, eu já lutei 1000 batalhas, já venci 1000 batalhas, desde o leão e da ursa que eu matei quando eu era adolescente, até milhares de homens e até mulheres, infelizmente, que ele matou. Todas as batalhas que Davi venceu e que o levaram a ser rei de Israel e de Judá, todas elas só foram possíveis porque Deus assim o permitiu. Deus, em meio à sua grandiosidade, assim o permitiu. A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Nós temos que aprender que estamos na dependência absoluta de Deus. Nada do que acontece na nossa vida pode fugir disso. Quando eu me reconheço na dependência absoluta de Deus, eu vou tentar andar conforme Deus quer que eu ande. Porque cada passo em falso que eu dou fora da vontade de Deus só vai me gerar coisa ruim. Só vai me levar ao pecado. Só vai me levar a consequências horríveis, como nós temos visto por aí. Então, olhar para Deus
e se reconhecer dependente totalmente de Deus é um princípio que nos leva à gratidão. Deus, eu agradeço porque eu sei que eu dependo completamente do Senhor. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Aquilo que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Deus, quão miserável homem eu sou. É a declaração da condição humana. Quão fraco que a gente é. E aí nós dependemos totalmente da graça de Deus. E aí nós temos essa dependência absoluta de Deus para encontrar a salvação e andar num caminho de santificação e de aperfeiçoamento. Princípio de gratidão. Nós dependemos totalmente de Deus. E a gratidão se baseia na revelação voluntária do próprio Deus. Davi orou: quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. Foi Deus que escolheu Israel para de Israel revelar Jesus, que é o acontecimento mais importante na história humana. Mas Deus escolheu. Deus escolheu se revelar a esse povo. Deus escolheu se revelar a Davi. Deus escolheu se revelar a mim e a você. E a revelação de Deus, a forma que Deus, que é muito mais do que nós entendemos, a forma que Deus escolheu se revelar a nós foi pelo amor. Deus é amor, como está escrito pelo apóstolo nas cartas de João. Deus é amor, a essência de Deus é amor, é entrega, é encolhimento, é abrir espaço para nós. Está lá em Filipenses: pois aquele que tinha tudo não considerou humilhação ser reduzido a nada, que é o ser humano, abrindo mão da sua glória para conosco caminhar. Filipenses 2, 9 a 11. Então, essa revelação voluntária do próprio Deus, nós dependemos dela. Deus optou por se revelar a nós. E Deus optou por se revelar a nós amorosamente. E a única coisa que isso pode gerar na gente é gratidão. Pura gratidão. Por essa disposição, essa graça de Deus de se revelar a nós. E a gratidão, quando a gente é grato a Deus, nós abrimos espaço para que as promessas de Deus sejam cumpridas em nós. Davi orou: sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. A promessa de Deus para Davi é que a casa de Davi permaneceria para sempre. Deus tem promessas também para a sua vida e para a minha vida. E quando nós temos um coração grato a Deus, nós abrimos espaço para que as promessas de Deus se cumpram sobre nós. Isso é maravilhoso. Eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, apesar de tudo que os jornais possam dizer, tudo que a televisão possa dizer, tudo que as pessoas que você conhece possam dizer, eu quero te falar que Deus tem promessas para a sua vida. Abra o seu coração para recebê-las, para entendê-las. Manifeste a sua gratidão a Deus por essas promessas que Ele tem para você e que Ele vai cumprir na sua vida. Para, no caso de Davi, a promessa é essa que Jeremias, muitos anos depois, 500 anos depois, vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naqueles tempos, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. A promessa a Davi é que da casa de Davi brotaria esse Messias,
o Cristo. É a promessa messiânica que se cumpriu e que hoje nós estamos celebrando aqui no Natal, na semana de Natal, glorificando a Deus, porque a coisa mais importante do mundo aconteceu. Jesus, revelação de Deus, dada a nós para nossa salvação. Então eu creio que essa oração de Davi, ela nos ensina muito no advento, a que nós possamos aprender a ter um coração grato ao Senhor, um coração de renovada gratidão, e essa gratidão vai abrir espaços para muitas outras experiências que Deus tem para nos dar, muitas outras promessas, muitas coisas que Ele quer nos ensinar. Amém. E, dona Anice, a senhora quer fazer aí um breve comentário? Não, estou gostando muito de ouvir. Pode continuar. Amém. Hoje eu exagerei um pouco no tempo, a senhora desculpa. Não, tá ótimo. Tá muito bom. Estamos aprendendo muito. Natal é um tempo, né? O pastor Pontes está dizendo aqui no chat, né? Olha aqui, estamos no pré-natal. Eu fiz uma live essa semana com vários professores e eu dizia, gente, esse ano está meio complicado. Nós estamos no pré-natal e quase precisando de um obstetra para chegar a 2021. Não é fácil, né? Verdade. Jesus é o centro das nossas celebrações. A Silvana mandando aqui um bom dia, a paz, Senhor. A Saline mandando bom dia. A Patrícia Egido, paz do Senhor. A Dorcas. Quando é que você volta, Dorcas? Bom dia, Dorcas. Saudade de você. Heloísa, bom dia, paz, Senhor. Larissa Paixão, sua aluna, dona Eunice. Bom dia. A Terezinha Cardoso, bom dia. A Salim desejando que a vacina chegue rápido. Magali, bom dia. Dona Darcy, minha sogra, Deus abençoando a todos vocês. Vanúzia, bom dia. Maria José, bom dia. A Ilka, a graça e a paz, Senhor. Igeni, mandando bom dia. Dona Eunice, Luciano, graça e paz. Um abraço, Igeni. A Maria Lúcia, bom dia. Fabiana, né? Teve aniversário do seu pai essa semana, né, Fabiana? Sim. Fez 93 anos, seu Fabiano. Que Deus abençoe seu Fabiano, né? A Fátima dizendo aqui, bom dia. A Ione, bom dia. Dorcas, mandando um bom dia especial para a dona Eunice. Passeadeira, né? Turista. Essa é turista, só vive ela... na praia. Essa eu vou te falar, viu? Faz ela muito bem. Aproveitar E não mesmo. chama a gente para ir na praia, não, viu, dona Eunice? Não chama, não. Ela vai sozinha. Misericórdia. Maria Alice, bom dia. Fabiana diz, Davi mentia. Essa era uma das estratégias dele. Será que Deus se agradava disso? Boa pergunta, Fabiana. Vamos ter que fazer um estudo. Júlio César Cruzeiro, agradecendo aqui. Dona Darcy dizendo, somos o templo do Espírito Santo. Samuel, meu cunhado lá de Brasília. Vanessa. Patrícia, graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Lídia, a paz do Senhor. Essa Vanessa aí pôs o sobrenome? Acho que é minha aluna também. Vanessa Oliveira. É sua aluna, né? Vários, aqui, ó. Salime, quantas guerras no mundo atual foram feitas em nome de Deus? A exploração de países até os dias de hoje. Lembrei de Jesus e a figueira estéril, né? A Patrícia, não sou nada sem o Senhor. Fabiana, dependemos totalmente do Senhor. O William, um abraço a você, William. Amor é a promessa de Deus sobre nós, promessas que se cumprem, né? Dona Darcy, sem gratidão não há espaço para Deus agir em nós. Magali, eu sou grata a Deus pela mensagem de hoje. A Romilda, lá de São Paulo, um abraço para você, Romilda. Pastor Pontes vai ainda dar uma palavra agora, um aviso. Desculpa, é que hoje o chat aqui está agitado, viu, pastor? Então, eu vou passar a palavra ao pastor Pontes, que vai nos dar um aviso agora. Bom dia, pastor. Bom dia, Luciano. Bom dia, irmã Eunice. Bom dia, irmãos e irmãs. A paz de Jesus. Que bom Amém. estarmos com vocês aqui.
no estudo nessa manhã. Bom dia a você que está em casa conosco aí no YouTube. E a nossa palavra de saudação para desejar a todos os alunos e alunas da Escola Dominical um Feliz Natal. Eu escrevi aí que nós estamos no pré-natal, há 5 dias do Natal. E hoje à noite, às 19 horas, nós teremos um musical de Natal, mas uma programação linda, preparada com muito trabalho, com muito esforço, oração, para ministrar ao seu coração, aos nossos corações. Às 19 horas, eu quero convidar você para se conectar conosco. Você que é aluno da Escola Dominical, você que está conosco aí no YouTube, convide os seus amigos, prepara assim o ambiente da sua casa, porque nós preparamos uma linda festa. Eu tenho dito, Luciano, que a pandemia não pode nos parar, não é mesmo? Isso. E não pode parar a igreja, né? A nossa igreja tem sido relevante, criativa, e acreditem, nós preparamos um musical especial mesmo. Ensaio, sacrifício, com todas essas dificuldades no tempo que nós estamos vivendo. Então, logo mais, às 19 horas. Hoje, às 10h30, nós teremos o nosso culto, né? De louvor, adoração a Deus. Será apenas 1 hora de culto, de 10h30 às 11h30, porque temos que preparar tudo aqui para a noite. Você já vê que a ornamentação aqui está bem legal, mas logo nós vamos ter uma festa aqui para que Jesus seja proclamado e anunciado em toda a terra através das redes sociais. Então, fica aí o nosso convite e nós contamos com você. Eu quero louvar a Deus, né, pelo estudo bem contextualizado, bem alinhado, né, a palavra lá de Davi, a oração de Davi com, né, Jesus e o verdadeiro sentido do Natal. Deus abençoe você de casa, abençoe você, Luciano, e estou aguardando você às 10h30 aqui na igreja. Irmã Eunice, aquele abraço. A senhora está bonitona, viu, irmã Eunice? Vocês estão precisando trocar os óculos. Amém. Vamos ter uma palavra, então. Obrigado, pastor. Rapidamente, 10h30 estamos aí. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado por cada pessoa que pôde participar conosco. Aqueles que ainda vão assistir em outros momentos. Que o Espírito de Deus possa vivificar essa palavra e gerar experiência e gerar um coração grato ao Senhor, grato por Jesus Cristo, nesse Natal maravilhoso que o Senhor nos dá. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, dona Eunice. Deus te abençoe. Agradeço. Um abraço para o pessoal, Amanda. Deus abençoe. Iago, pode desligar. Agora chegou o momento da nossa oferta. Você que é dizimista, ofertante, você que tem um coração generoso, você vai perceber que na tela do seu celular, do seu Graça e paz, chegamos ao nosso momento de ofertas e dízimos. E eu convido você que está em casa a participar nesse momento com a gente. E você pode fazer isso aí na sua casa pelo seu celular. É só baixar o aplicativo PicPay e você vai dar todas as permissões necessárias e apontar a câmera para o QR Code que vai aparecer aqui na sua tela. E através desse QR Code você vai conseguir fazer a transferência ou pagar o boleto. Você também vai ter aqui na sua tela os dados bancários da igreja para que você faça a sua transferência. Outra opção é o plantão tesouraria, onde você pode entrar em contato com a igreja para poder fazer a sua entrega do dízimo presencial ou combinar que eles buscam na sua casa. E nós contamos com a sua fidelidade nesse tempo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, a sua família e a sua casa. Deus abençoe.